Boa tarde, estamos iniciando o nosso RH na Veia, o nosso podcast que fala de empreendedorismo, gestão de pessoas, recursos humanos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Cristiane Costa, tenho 26 anos na área de gestão de pessoas e terei o prazer de conduzir essa entrevista com a nossa maravilhosa Maíra, diretora da Líder Lagoa Santa. Teremos o prazer de falar sobre empreendedorismo, RH, gestão de pessoas e liderança. Será um episódio muito interessante, onde vocês vão aprender e vão conhecer vários CEOs de empresa, vários diretores, várias pessoas especialistas na área de gestão de pessoas e RH, que estará com você aqui no nosso podcast. Acompanhe as nossas edições. Será incrível ter vocês aqui conosco. Maíra, que prazer, que honra ter a oportunidade de te entrevistar, de bater esse papo tão gostoso com você. Queria muito que você falasse aí para o nosso público um pouquinho da tua história, como você chegou até aqui, das suas expectativas, dos seus propósitos. Conta um pouquinho quem é a Maíra. Olá, tudo bem, Cris? Nota de rodapé, bate-papo de extrema qualidade. Todas as vezes que a gente se reúne nesse tipo de bate-papo, com certeza muito insight, muita inovação, além do bate-papo antigo que a gente sabe, né? Porque muita coisa nessa nossa jornada muda o tempo inteiro, a gente sabe disso, mas outras permanecem intactas. Uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Quem eu sou? Meu Deus, um tanto de pessoas, né? Uma pessoa única com um nome próprio, carrega uma jornada, um DNA, mas dentro de tudo isso que eu estou te falando, eu sou Maíra Ataide, conhecida no mundo corporativo assim, Maíra Ataide. Eu tenho 43 anos. Destes 43, eu tenho honra de falar que 20 estão dedicados ao RH. Começando lá como estagiária em empresas de pequeno porte, médio porte, me formei em psicologia e desde o 5º período da faculdade eu venho galgando passos, trajetória na área do RH, conhecendo cada cantinho da empresa através da entrada, né, da porta de entrada do RH. E tive empresa de consultoria, de marca própria por 7 anos, quando eu fiz a decisão, e aí vamos falar daqui a pouco de liderança, né? O primeiro contato que eu tive com a liderança foi essa decisão de migrar da empresa de marca própria para uma empresa de consultoria. Aliás, para uma empresa de gestão estratégica de RH, que não deixou de ser uma empresa de consultoria, mas de um ecossistema, que é a Líder RH. Você me apresentou aí como diretora da Líder. Hoje eu estou diretora da Líder RH Unidade Lagoa Santa e depois desse processo de transição, continuo galgando esses mesmos passos, só que agora em empresas de maior porte. Sensacional! E a sua entrega tem sido valorosa dentro do meio da área de gestão de pessoas. E para isso eu lanço uma pergunta bem interessante, né? Ou você é mulher empreendedora, liderança, porque você tem pessoas que você lidera, dentro dessa conjuntura do empreendedorismo feminino, trazendo para o empreendedorismo feminino, qual que você acha que é as nossas maiores barreiras, nossas maiores dificuldades ainda como mulheres empresárias e empreendedoras? Deixa eu ver se a gente começa a falar pelo empreendedor, de empreender ou da dor. O que vocês querem primeiro? Eu conto ou você conta? Como é que é isso? Você conta. Eu conto, né? Empreender. Eu vim para o empreendedorismo primeiro pelo amor, sim, mas esse amor me levou também para a necessidade. Eu decidi ter filhos, liderança de novo, hein? Eu escolhi ter filhos um atrás do outro. Eu tenho 3 filhos, em idades assim bem pouco espaçadas, e já gostava muito de falar com as pessoas, entender o universo das pessoas, vender coisas, tá? Por que eu falo de empreendedorismo? Onde tinha venda, eu estava no meio. Na faculdade era inicialmente com peças íntimas, enfim, produtos. Legal. Eu sempre vendia alguma coisa, eu sempre gostava de negociar, comercializar, fazer propostas, escutar contrapropostas. E quando eu tive os filhos, eu trabalhava horas a fio, marcava cartão 7h15 da manhã. A última empresa onde eu saí era uma indústria de louças sanitárias, e eu fiquei lá por 4 anos num RH de 4.000 colaboradores. Uau. Eu marcava cartão 7h15 da manhã, por muitas vezes eu saí às 8, né, um cargo ali
de confiança, a gente conhece isso, né? Então eu ficava por muitas vezes para além do tempo, numa jornada grande, viajava pela empresa aos finais de semana, e eu decidi que eu precisava voltar a sonhar aquilo que eu sonhava lá atrás, na época da faculdade, como eu contei. Eu falei, agora eu vou empreender. Não só mais por amor, mas por uma necessidade, porque eu tinha certeza, e também por uma decisão, que eu ia criar esses filhos que eu desejei. Sensacional. Então, esse desejo somado à vontade dos filhos, né, de ter tido os filhos um atrás do outro, harmonizaram-se, e eu fui empreender. Agora, depois daí, né, trabalha mais, trabalha menos, tem sempre um espaço romântico inicial, onde a gente pensa, né, eu vou trabalhar menos. Não necessariamente, mas também tem escolhas, que às vezes, né, fazendo essas escolhas, você consegue delegar. Olha quanto conceito a gente já viu aí da nossa área, né? Verdade. Delegar algumas coisas, trabalhar um pouco menos, principalmente quando a gente está no ecossistema, Sim. né? Que nós vamos falar daqui a pouco do ecossistema da líder, eu acredito, né? Sim. Nesse ecossistema, você tem condição de... Porque você tem muita parceria, né? Dentro de um tempo específico, também não é do dia para a noite, mas dentro de um tempo específico, criar um esboço de delegação, onde de fato você consegue fazer aquilo que se ama, que é empreender. Eu amo fazê-lo, e fazer também o que eu vim para fazer, no sentido de cuidar desses filhos sem delegar. Eu vou entrar em umas polêmicas aqui bem interessantes, né? Porque esse papo que a gente está tendo aqui, ela falando de empreendedorismo feminino, na nossa idade, né? Eu sou um pouco mais velha que ela, sempre foi meio tabu. Porque a mulher na nossa idade, ela foi criada para o mundo mesmo, foi para se posicionar, ser empreendedora, galgar patamares cada vez maiores no mercado de trabalho, se posicionar. Mas, ao mesmo tempo, a Maíra traz um conceito de feminilidade, que é importante falar, que às vezes, muito de nós mulheres se perdeu ao longo do caminho, né? A energia masculina sempre foi muito alta, só que pode ser alta. Você pode ter a energia masculina alta no trabalho, mas em casa a gente tem que ter uma energia feminina, porque senão você entra em disputa com o próprio marido, né? Como é que você vê o seu lado feminino, a sua energia feminina nesses espaços, trabalho e casa? Liderança, de novo, eu só não sabia que chamava isso, tá? Mas é liderança, de novo, porque parte de um processo de escolha. Eu conto ou você conta? Eu vou ter que contar aqui, tá? Quando eu comprei a franquia da Líder, foi perguntado pra mim, não vou te contar quem é, você sabe, mas eu não vou contar aqui no público, foi perguntado pra mim assim, você vai viajar do tanto que ela viaja? E eu respondi muito claramente, não. Decisão. Eu sei muito bem o que eu quero. Isso é ser líder também. Sim, com certeza. Até para você saber reivindicar, né? Então, hoje eu não sofro zero por isso que você está falando. Esses papéis são muito bem, principalmente depois que eu respondi o não, né? Não, eu não pretendo viajar desse tanto. Tanto que a Cris viaja. Mas então, decisão. Isso hoje é zero problema. Inclusive, meu marido é meu sócio. Verdade. Zero problema em relação a isso, porque eu sei até onde eu quero ir, até onde a estrutura do meu lar vai comportar esse onde eu quero ir. Sim. Sobretudo porque, novamente, liderança tem que estar alinhado aos seus valores. E eu consegui alinhar a estrutura do meu negócio com a estrutura do meu lar, que é o meu principal valor, junto do trabalho. É interessante que muita gente fala desse ponto de equilíbrio, né? Eu sou uma pessoa que eu não acredito em equilíbrio. Meu Deus, não como acredito. Isso? Porque para você ter um foco, um hiperfoco muito grande naquilo que você quer, o equilíbrio ele não ajuda, ele atrapalha. Então há um desequilíbrio para depois você buscar esse meio termo de equilíbrio. Por quê? Quando você foca na carreira, vamos supor uma pessoa aí de 20 e poucos anos, foco total na carreira, ele vai desequilibrar uma outra parte. Sim. Exato. Quando eu escolhi viajar o Brasil inteiro, fora do Brasil, fiquei 28 dias morando lá na África, em Moçambique, a trabalho, né, para desenvolver os gestores da eletricidade de Moçambique, a EDM, é uma escolha que eu fiz. Sim. E, obviamente, eu tenho que manter a casa em ordem,
É lógico que a gente tem uma estruturação por detrás muito grande, mas há desequilíbrios. Eu estava longe das minhas filhas. Então, há escolhas nesse ponto que quando você foca em alguma coisa, outro ponto desequilibra. É natural. O que não é natural é você permanecer no desequilíbrio o tempo todo. Porque quando você permanece no desequilíbrio o tempo todo, aí ambas as partes começam a criar um sofrimento paralelo, e aí você tem que olhar, peraí, agora eu tenho que equilibrar outras partes, o que eu posso fazer? Às vezes é saúde, às vezes é a parte pessoal, às vezes é a parte amorosa, e por aí vai, né? Ora, então, eu vou tirar um pouquinho o pé do trabalho e vou focar mais na saúde? Então, essas perguntas, elas permeiam o nosso ser, né? Achei o conceito que você fala brilhantemente, liderança de si mesmo, né? Uhum. Inclusive, identificar o momento de fazer esse controle da embreagem, fazer o contrabalanceio para, de fato, não deixar em desequilíbrio muito tempo. O ideal é que não chegue, eu compartilho dessa visão. Mas se chegar, que a gente consiga identificar de forma breve esse desequilíbrio para buscar o ponto de... O desequilíbrio, ele é estratégico, gente. Percebam o momento que você está e o direcionamento que você vai conduzir, tá? Eu sei que muitos de vocês podem concordar ou não comigo, não tem problema, a opinião é muito própria, Sim. Vai de experiência vivenciada, mas eu acredito que muito de onde eu cheguei foi porque eu pus um foco muito grande naquilo que eu queria. E tá tudo bem. Agora é hora também, e através da maturidade, do momento de vida, a gente olhar também para outros pontos, né? Será que, igual você falou, assim, não quero viajar o tanto que o Cris viaja, mas será que, nesse caso, no meu caso, isso é hoje o mais importante para mim? Sim. Não. Entendo. Então, antigamente, o trabalho é o meu primeiro valor. E ele estava acima de qualquer coisa, tá, gente? Eu trago com muito carinho e falando para vocês que hoje não é mais. Para mim, acima de qualquer coisa na minha vida está Deus, Jesus Cristo, depois a família, depois o trabalho, tá? Então, assim, e já teve acima da família, já teve acima de Deus, né? Então, assim, quantas vezes eu deixei dos meus compromissos diários com a minha religião por causa do trabalho? Quantas vezes eu deixei compromissos familiares por causa do trabalho? Hoje eu posso até deixar em função de agenda cheia, mas hoje eu escolho. E se eu puder, igual eu estou organizando agora a festa de 15 anos da minha filha, né? Olha que fantástico. E eu falei com ela, falei assim, mãe, essa agenda sua não está dando para a gente olhar os negócios? Eu falei assim, a próxima semana minha agenda é toda sua. A noite é sua, vamos juntas, vamos fazer juntas, porque é um momento especial para ela. Que eu quero que ela tenha a Cris na mente dela, na organização de um momento especial para ela. Então, são escolhas que a gente pode fazer o tempo todo e vai dependendo do nosso momento de vida, né? Da nossa nova estruturação. Eu falo que a gente tem que ser igual aquela cigarra, né? E dependendo da estação do ano, a gente tem que trocar a pele. Grita, 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 é um sofrimento. Depois troca a pele e fica bonita de novo. Então, ou seja, nós temos que fazer essa troca. Como a águia também arranca as próprias unhas, né? O próprio bico, para que um bico novo cresça, porque as unhas novas cresçam, para que ela tenha essa nova fase. Nós também, mulheres e empreendedoras, temos que ter as nossas fases, né? Então, eu penso muito nesse critério. E trazendo também um pouco mais para essa visão do empreendedorismo, o que foi, assim, algo muito difícil para você? Qual foi as barreiras que você teve que romper para você estar onde você está nesse momento? Incrível essa colocação. Já estou louca para o episódio sair para ouvir e, inclusive, refletir mais para além do que já reflito nas empresas onde eu estou hoje, principalmente com o público feminino, com o masculino também, mas muito do que a gente falou aqui me faz lembrar as líderes dos ambientes onde eu estou. Barreira, né, o tempo inteiro. Lá naquele primeiro momento, algumas barreiras, mesmo que era um sonho efetivo, já estava certo na minha cabeça e já estava feito na minha cabeça. Eu voltei da licença maternidade e já
já fui fazer os devidos acordos para saída, treinar a nova pessoa que estava ficando no meu lugar para ir, de fato, abrir meu primeiro CNPJ. Sim. Mas lá naquela época, muitas barreiras, como a gente ainda vê até hoje, né? Empreender no Brasil, brinquei, eu conto ou você conta, né? Mas muito feliz pela certeza de ter feito o que eu queria. Então, vou colocar aqui 3 situações de barreiras. Primeiro, não ter aquele salário fixo de todo mês, né? Meu Deus. Verdade. Muito até pelo próprio despreparo. Vamos usar esse termo, reconhecendo vulnerabilidade, porque liderança é isso também, né? Reconhecer a vulnerabilidade. Naquele primeiro momento, eu não sabia o cálculo exato para abrir essa empresa, para montar o CNPJ, coisa que é esperado quando a gente compra uma franquia, sim, né? De que a gente vá ter uma visão melhor. Então, ali, troquei os pés pelas mãos, tinha um acerto de uma multinacional para poder estruturar os primeiros passos do negócio, deu tudo certo, mas eu sinto que faltou muito planejamento financeiro, porque o sonho era muito maior. E aí, o sonho, talvez ele tenha sido muito romântico no início e pouco preparado em relação aos primeiros passos dessa cadência financeira mesmo. Sim. Então, o primeiro desafio, o financeiro. O segundo, que eu ainda vejo hoje até esse momento, não sei se ainda faz parte ainda da parte romântica, sempre aquela história, monto um espaço físico ou vou fazer da forma que hoje eu sou muito requisitada para estar nas empresas nas determinadas empresas. Então, assim, ter um espaço físico ou não ter? Ter um espaço físico implica custos, além de toda a carga tributária que eu conto ou você conta, nossa, enfim. Verdade. Então, outro desafio, ter ou não ter o espaço. Minha primeira sócia, na época, não queria o espaço. E aí eu vinha dessa cultura romântica, não, mas eu preciso, né, sair de uma empresa multinacional, a última que eu estive, tudo muito bem estruturado, muito bem organizado. Eu queria ter a minha sala com tudo organizado. Isso custa muito, tá? Isso custa muito caro. Então, aí, né, fruto, né, desse romance com o não preparo inicial, implicou nesse dilema, né? Tenho ou não tenho espaço? Depois a gente foi colocar no papel a minha sócia, naquela época da primeira empresa de marca própria, ela não queria, ela falou, não, vamos fazer isso. Não tivemos e foi a melhor escolha, tá? Dei o braço a torcer, melhor escolha. Hoje, né, a gente entende que de fato não precisava naquela época. Sim. Hoje eu tenho toda uma estrutura de atender empresas de pequeno, médio e grande porte sem necessariamente ter um espaço físico, porque eu estou dentro das empresas o tempo inteiro, inclusive alocada em algumas empresas. Sim. Mas você tem hoje o espaço físico lá em Lagoa Santa, que é bem bonito, a gente passou lá, nossa, super legal. Hoje nós temos o Lagoa Cowork, que é um espaço lindo, quase de frente para a lagoa, onde a gente recebe os nossos clientes, parceiros, mas não necessariamente eu estou lá o tempo inteiro. Pelo contrário, muitas vezes eu estou mais nas empresas, cliente, né, no cliente. Alocada, inclusive, como eu disse. RH não tem mesa. E isso não é consultoria, não. Isso serve para você dentro da empresa aí, tá? Se você fica muito tempo sentado, é sinal que você não está fazendo gestão e nem acompanhando a sua liderança. Então, marque aí na agenda. Acompanhamento da liderança. Vou lá no comercial, vou lá no financeiro. Marca RH, conversa com as lideranças. Isso é fundamental. O RH não tem que ter mesa, tá? A mesa é ali provisória. Agora, incrível, né? O que você está dizendo, que a gente não espera. Eu fiquei muito assustada, porque eu falei, tá vendo? Eu falei que tinha que ter uma sala. Perdi clientes por não ter esta sala. Tem pessoas que chegam e falam, não, mas você não tem escritório? Onde é que você atende, né? E aí é onde o aprendizado, né? A referência, as pessoas que te referenciam e que falam sobre os seus resultados com ou sem espaço, né? Eu já fui o contrário de você. Quando eu comecei, eu saí de um salário que hoje estaria dando ali, ó, quando eu era diretora, uns 28 mil reais. Hoje, atualizado. Saí, vamos supor, de 28 mil para 3.500 reais. O meu contador na época, quando eu falei com ele, fui no escritório dele falando que eu queria abrir empresa, ele falou, não acredito, você é louca. Ele falou comigo, eu falei assim, você é meu contador, você tá falando que eu sou louca de abrir empresa? Mas eu não entendia nada, né? Assim,
Eu era uma excelente gestora de negócio dentro das empresas que eu atuava, mas eu não era empreendedora, apesar de sempre ter um tino comercial. Mas quando eu abri a Líder, também com capital de saída de empresa, né, de rescisão, eu tinha 20 mil reais para investir só, na época. Pouquíssimo para investir. E aí eu abri no maior edifício, o edifício mais bonito de Belo Horizonte. Eu abri uma sala lá no Amadeus, acima de mim tinha Gasmig, e coloquei dentro do meu portfólio o prédio. O prédio é todo espelhado, coisa mais maravilhosa do mundo. Inclusive, foi dos palcos que eu trouxe o Tim Gallery, que é o pai do coach no mundo, né? Do The Inner Game. Eu trouxe ele, a primeira palestra internacional dele no Brasil, foi eu e um grupo que trouxemos, né? A gente juntou a Bia, a Cristiane de Biasi, enfim, trouxemos ele. Mas o lugar me deu autoridade. Dentro desse lugar, no primeiro ano, eu já estava com contrato com a Unimed, contrato com a CEMIG, foi assim que eu iniciei. Com a CEMIG eu fiquei um ano, e o portfólio era a capa do lugar onde eu estava. E aí a minha ideia já era uma ideia diferente da sua sócia, que a minha ideia é assim, ó, bom, se eu quero estar entre os grandes, eu tenho que começar grande, mesmo sendo pequeno. Então foi sempre a minha lógica mental, e realmente, né, a gente começou a atuar nas grandes empresas. Hoje, se eu pegar as notas fiscais, os nossos clientes, os cadastros dos nossos clientes, sei lá, dá mais de 5 mil clientes cadastrados de grande e médio porte. E eu queria ser a maior de Minas. De Minas, eu achei que ficou pequeno, então fui para o Brasil. Do Brasil, não tinha pretensão em carreira internacional, em levar a Líder para fora, mas foi Deus que colocou isso no meu caminho. É o propósito dele, eu estou seguindo. Aí eu fui para a África, Córdoba na Argentina, Portugal, e a gente teve uma passagem recente com uma empresa na Espanha. Ficamos lá alguns meses, acho que uns 6 meses, com a empresa na Espanha. Então, assim, me levou muito mais longe do que eu imaginava. Sabe, você falando isso tudo aí, eu tô aqui pensando, e se você decide que não é isso, né? Então, entende que parte da decisão mesmo, né? Olha, não, eu vou fazer essa transição, a transição é necessária. E nada mais é do que decisão. E eu vejo tantas pessoas, meu coração ainda fica um pouco dilacerado, porque no meu caminho eu vejo várias pessoas querendo fazer determinadas decisões como essas, transições, e faltam essa iniciativa, né? E aí não tem como, fica aqui, liderança de si mesmo, né? Isso mesmo, Má. Mas só iniciativa não basta. Iniciativa é pouco. Concordo. Precisa de responsabilização. As pessoas, elas querem responsabilizar os outros pelo não resultado delas. Isso é fato. O resultado que você tem é um fruto seu, das suas escolhas ou das suas não escolhas, né? Então, a gente começa a parar para pensar assim, ó. Bom, teve um episódio aí, 3 anos na minha vida, que eu caí num golpe de um contador. Foi um golpe terrível, mas foi um golpe, ou seja, quando ele bagunçou a minha empresa toda em 3 meses. E, graças a Deus, foram 3 meses, porque se fosse mais tempo, eu nem sei se eu estaria aqui para contar essa história. Mas foi uma escolha minha. A responsabilidade do que aconteceu não é dele. A responsabilidade é minha, enquanto dona, que escolheu mal o contador. Então, a gente começar a entender que dentro do empreendedorismo não existe romantismo. Não mesmo. Aqui, minha filha, é o game, é skin the game, é pele em risco o tempo inteiro. Empreender não é para amadores. E às vezes, né, a gente vai adquirir malícia, por isso que eu falei que quando a gente chega no topo, a gente não chega no topo sem cicatriz, porque tomou rajada, ferida e se machucou bastante. Mas faz parte da sua história, da sua trajetória, né? Às vezes são aprendizados caros, outros nem tantos, mas são aprendizados. Então a gente começar a entender que não é romântico empreender. Não é. Não mas a grande maioria, né? Tem estudos até que falam disso, a grande maioria. E eu fico muito triste ainda de ver o mercado assim, apontar para o empreendedor, empresário, como se ele fosse algo negativo. Não é, gente. O empresário que promove emprego no nosso país.
Ele não quer pagar o funcionário mal, mas ele não sabe que às vezes o cara ganha 2.000 e ele custa 5.000 para o empresário. Pergunta ao empresário, você quer pagar para o seu funcionário 5.000 ou você quer pagar 5.000 para o governo? Ele vai querer pagar para o funcionário, mas o governo tira dele. Entende? Então, ou seja, o empreendedor, o empresário, ele tem uma linha muito restrita, ou seja, tem uma carga tributária altíssima. Quando eu faço a análise anual do tributário da minha empresa, eu tomo um susto. Eu falo, gente do céu, devo comprar um carro, um apartamento todo ano. É incrível. Mas, se a gente está no jogo, a gente tem que aprender a jogar. E jogar o jogo certo, pagar os impostos em dia, tudo direitinho. Porque se você paga tudo em dia, tudo direitinho, já é difícil. Se você escapa desse jogo, é pior ainda. E eu tô arrepiando de ouvir falar disso, porque eu estive lá, empreendedora, consultora independente, fazer toda essa gestão desacompanhado de pessoas que já foram lá, já colocaram toda essa pele em risco, como você colocou aí pra gente, é doloroso. Se não tiver todo uma equipe de apoio, se não tiver de fato uma estruturação, aqui eu tô falando de um lugar de ecossistema que é onde eu estou hoje, mas para quem não está, buscar estruturar esse negócio. Você fala muito bem disso, né? De trazer, de buscar mentores, de conversar com pessoas que já passaram pelo que você já passou. Não tem dúvida. De pagar o seu desenvolvimento, né? As pessoas têm dificuldade de investir no seu desenvolvimento. Não, eu sinceramente, eu já investi mais de R$1 milhão só no meu desenvolvimento. Acho que muito mais de R$1 milhão se eu pôr no papel. Né? Então, assim, hoje eu tenho um mentor, um dos maiores executivos do país, que puxa minha orelha, que está ali, que me instiga a criar algo novo, e a gente precisa de incentivadores, porque, vou te falar, já é muito difícil com incentivadores. Se você olha para trás, tem muita gente para te puxar, para te frear, do que para te incentivar a seguir. E é onde a gente tem o fechamento de várias empresas, assim, mensalmente, né? Muitas não aguentam, não se sustentam e fecha. Né? Fecham, é verdade. E assim, a gente falando um pouco mais desse empreendedorismo, dessas dificuldades, né, que a gente passa, mas a gente também promove riqueza. Eu conheço vários empresários que saíram do nada, não tinha nada, e hoje são milionários, são bilionários. E essas histórias me inspiram, porque eu vim de uma família simples. Eu paguei minha própria faculdade, eu corri atrás daquilo que eu acreditava, né? Meu pai falava assim, olha, corre atrás do seu, porque o que eu posso te dar é educação, conhecimento. Não espere herança. E ele está super bem hoje, mas ele sempre falou isso com a gente. A gente não tem que esperar herança. Lógico que não, você tem que construir seu patrimônio. Você tem que fazer o seu para-casa ali, né? Tentar fazer com que tua vida te dê resultado daquilo que você investe nela, né? Acho muito positivo isso. E trazendo um pouco para as corporações, e voltando um pouquinho esse papo para o empreendedorismo interno, nós temos pessoas que empreendem no nosso negócio. Eu tenho aqui a Rafaela, que empreende na Lida há 8 anos. Você está com quantos anos? 2 anos? Sim. 3 anos. John tá 4 anos já, John? Puta merda. Ops, corta aí. 4 anos investindo aí, são empreendedores internos. Quer dizer, eles são empresários, estão ali como PJs, ali dentro do meu ecossistema, trazendo um resultado, contribuindo com meus sonhos. Isso é super importante fazer. E você, hoje, quando você olha para dentro da empresa, quais são os empreendedores internos que você teve a oportunidade de conhecer ou de trabalhar com você, que te inspirou? Boa pergunta, excelente para ser mais exata. Bem, a gente conversa muito, né? Liderança de novo, né? Muito mais do que aquele papo de, o líder é aquele que me ajuda. Não, o líder é aquele que me inspira, né? Eu estou nesse ecossistema até hoje porque aqui eu tenho uma inspiração muito forte na sua trajetória, na sua caminhada.
o seu time, né? Já vi várias pessoas indo e vindo, Sim. mas as pessoas que permanecem do seu lado são pessoas que inspiram também. Sim. E isso me faz compreender que você teve o olhar de entender que quem fica é, de fato, quem vai ajudar a passar a segurança para os que ficaram também, Sim. como eu sou um caso, né? Então, eu tenho procurado me cercar, não só em termos do trabalho, na vida do trabalho, né? Na vida como um todo, seja no campo pessoal, eu procuro me cercar sempre de pessoas que me fazem querer buscar o próximo nível. Também você me fez entender que, de fato, cada um vai ter esse nível. A gente, às vezes, né, até se conta muito lindamente disso, e eu acho lindo, e eu saio sempre muito inspirada em querer buscar como o próximo buscou. Nossa, olha como que ele fez, eu vou fazer para alcançar o que ele alcançou. Eu ainda continuo, né, já me inspirei muito mais nisso. Mas eu acho que você me ajudou a chegar num ponto mais interessante. O ponto de saber onde eu quero chegar com os meus valores. Uau. Essa é a maior riqueza. Porque a história do outro é a história do outro. Sim, eu vou pegar o que tem de mais interessante naquela história do outro para me inspirar dentro do que eu quero construir. Legal. E muita gente não está sabendo direitinho o que é que elas querem construir. Tem percebido isso na trajetória que eu estou trilhando dentro das pequenas e médias empresas ainda. Algumas de grande porte, mas acho que mais hoje eu diria que mais nas empresas de pequeno para médio porte. As pessoas líderes estão muito infantilizados. Os líderes, de fato, eles... Não sei, assim, não sei te dizer assim, exatamente se a palavra muito forte, se né? a palavra seria essa, mas o que está me remetendo aqui agora é infantilização. E eu acho que é um pouco dessa situação de não entender, olha, onde eu estive, onde eu estou agora e para onde é que eu estou indo, Sim. né? E aí mistura muito essa carga emocional de, Sim. olha, o outro fez aquilo, então eu vou querer faturar daquele tanto, aqui trazendo para o mundo das empresas, Sim. né? Vou querer faturar daquele tanto. E eu acho que a maior riqueza, então voltando de novo para a sua pergunta, a maior riqueza que esse ecossistema me produziu primeiro, né? Sair de uma zona de conforto, de entender, olha, eu entreguei até aqui, eu entregava para empresas desse tamanho, com esse tipo de trabalho, e hoje no ecossistema eu entrego empresas de maior Sim. porte, mais subsistemas, mais serviços, mas encontrando o mais valioso, que são os meus valores, né? Fazer essa entrega alinhada com os valores que eu tenho de vida. Não pode estar desalinhado, né? Então, a maior riqueza é essa. Eu me inspiro muito em você. Essa sua trajetória me faz entender onde eu quero chegar. E onde você não quer chegar. E onde eu não quero chegar. Exatamente. É isso, mas é isso mesmo. Isso é muito positivo. É o retrato. Isso é fato. E me conta uma coisa, Má. Liderança tóxica. Vamos falar sobre liderança tóxica dentro das empresas. O que você acha desse tema? Como é que você vê as lideranças tóxicas dentro da empresa hoje? Você acha que existe ainda? Você acha que está sendo trabalhado? Como que é uma liderança tóxica? Respondendo rápido, né? Sem florear, existe muito, existe ainda e muito. E nós, se não estamos, né? Nós, enquanto estrategistas de pessoas, psicólogos, desenvolvedores, se nós não estivermos trabalhando isso, tá errado. Tá errado. Então, existe muito e me preocupa a forma como os gestores têm olhado para isso. Você acredita que eu ainda vejo as pessoas sabendo, os diretores principalmente empresas de pequeno e médio porte, sabendo que precisa trabalhar, que precisa desenvolver e achando super caro. Ah, não vou fazer isso não, muito caro. Você acha que a liderança tóxica, ela pode ser desenvolvida? Eu acredito... Nomeio. O que é liderança tóxica? Primeiro ponto é o seguinte, eu acredito nas pessoas. Eu acredito muito nas pessoas. E por acreditar nas pessoas, eu acredito que cada uma tem um tempo de desenvolvimento. A partir do momento que esse tempo, que tudo que você pôde fazer por aquela pessoa foi feito e não deu o resultado esperado, principalmente se a gente for olhar fit cultural, né? Dentro do fit cultural de uma determinada empresa, eu fiz tudo que eu podia dentro
do que é aceitável para aquela empresa. E eu percebi que não há resultado, aí é rua, né? Não tem como, sim, aí é rua. Mas por acreditar tanto nas pessoas, é um dos meus valores principais também, eu acredito que é possível e tem que ser feito. E eu também estou percebendo muito que não tem sido feito. Algumas intolerâncias eu tenho percebido, assistido, não dá, tchau. Rua, mas aí você vai fazer uma entrevista de desligamento para entender, mapear esses motivos da saída. Por muitas vezes você percebe que nada foi feito para que se pudesse, não é recuperar, a palavra não é essa, mas vamos lá, para poder trazer, engajar, é essa palavra, engajar. Percebe-se que pouco foi feito para engajar. Então, os passos para fazer a gente tem que tentar, sem dúvida. Contudo, nem sempre é possível. E como as pessoas estão adoecidas nas empresas, como as pessoas estão... e aí, junto, né, inversão de valores, as pessoas que não engajaram, e aí muitos líderes, às vezes, sem querer, inclusive, desligar, porque, eu não tenho outro que faça, ele é péssimo nisso, né, o comportamento é péssimo, etc., mas eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar dele. Sim. Parece antigo isso, né, mas eu tenho visto isso acontecer. É uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? E as empresas, elas têm essa corresponsabilidade, porque senão os resultados delas cada vez mais diminuem. E isso é muito sério. O que é riqueza para você, Maíra? Riqueza, você quer que eu destrinche isso ou o que vier primeiro na cabeça? Porque eu entendo a riqueza da vida, né? O que eu vim fazer nessa vida? Não necessariamente tem a ver com dinheiro. O que eu vim fazer nessa vida? Eu sou uma obra de Deus. E eu vim aqui para ser feliz, para fazer feliz quem está próximo e para colaborar com quem está ao meu lado. Quem está ao meu lado não necessariamente é o colaborador da empresa, né? Quem está ao meu lado na vida. Quem está seguindo comigo, com uma pitadinha, lembra que eu falei que eu acredito nas pessoas? Com uma pitadinha de, e quem não está do meu lado? Tentar, pelo menos trazer. Já me disseram que eu pareço, né, a Poliana, já me incomodei um pouco com isso, não mais. Porque é sobre mim, né? Sim. Eu não me incomodo mais porque isso que eu estou dizendo é sobre mim. Agora... Tem também aquela história, né? Quando você perguntou assim, você acredita nisso? Acredito até um ponto. Mas quando eu desacredito, meu Deus do céu, é aquela brincadeira para juntar é muito difícil. Mas eu acredito nas pessoas demais e tem que ser, tá? Se eu pudesse, inclusive, deixar uma dica aqui, uma contribuição em relação a isso, é que seja assim, porque tá muito fácil desesperançar. Sim. Desesperançar tá muito simples, basta só ligar uma televisão. Verdade, verdade. Para mim, hoje, a minha maior riqueza é quando eu chego em casa depois de viagem e eu recebo um abraço das meninas e do mozão e ele fala que tá com saudade. Então, assim, é ter para onde voltar. Independente daquilo que você faz fora, você ter para onde voltar. Outro dia eu estava voltando com a Rafaela e falei assim, não é tão bom voltar para casa, né? É tão bom estar em casa e você dá valor quando você está fora, né? Aquele dia que a gente viajou juntas, Sim. Os meninos e tal. E isso é a maior riqueza que eu carrego hoje, assim, na minha vida. E para a gente finalizar, eu queria muito que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão acompanhando nosso podcast. Incrível! Vem CGRH, vem desenvolver gente com a gente. Tenho ouvido demais, onde eu tenho passado. Aliás, a nossa profissão, eu acho que nunca teve tão em alta, né? Verdade. Tão em alta. Todo mundo chega e fala, nossa, eu preciso contratar. É para ontem. Eu falo, não, o ontem a gente já não tem mais. A gente tem o hoje com uma estratégia bem desenhada. Uau! A mensagem que eu deixo é acreditem nas pessoas. Não entrem na onda do desesperançar, porque tá fácil, é só ligar uma televisão, é só conversar com uma pessoa que perdeu a fé na vida, fé no homem, fé no que virá, e aí se você realmente não sabe de fato para onde você está indo, você vai nesse caminho que estão trazendo para você. É notícia ruim o tempo inteiro, somada a dificuldade de
empreender no Brasil, somada à dificuldade de fazer tudo dar certo, tudo que a gente quer fazer tudo dar certo, né? Então não percam a esperança, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Obrigada. Uau, gratidão. Que honra ter você aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, E para você, acompanhe os nossos episódios do RH Cash, RH na Veia. Vai ser incrível, cada vez mais com pessoas, com empreendedores, com gestores, com CEOs de empresa, trazendo para você conhecimento, pertencimento e unidade. Vem com a gente, vem com a Líder RH.